Olá, meninos. Equação de primeiro grau. A gente já viu na sala alguma coisa de equação, de sistema de equações, mas a gente vai rever aqui. As aulas, elas dão vários exemplos, então eu peguei alguns exemplos aqui para explicar da minha maneira, mas vocês escolhem quais que vocês querem. Quando tem assim, duas letras, numa equação tem duas equações, né, que é um sistema. Então, a primeira equação foi tirada daquele exemplo que a soma das idades dos irmãos é 29 e a diferença é 5. Então, diferença sempre com sinal de menos. Então, ele me deu duas equações, ele me deu duas informações. Se eu somar as duas idades, não é a mesma idade, então eu não posso usar a mesma letra. Então, as letras diferentes para indicar idades diferentes. A soma das duas tem que dar 29 e a diferença entre elas tem que dar 5. Resolvendo. No sistema de equações, para fazer pelo método da adição, a gente tem que fazer o seguinte. A letra de cima, qualquer uma das duas, x ou y, tem que ser igual à quantidade da letra de baixo, mas com sinais diferentes. Então, aqui o x a gente tem um só, aqui também a gente tem um só, mas aqui é positivo, aqui também, porque se não tem sinal é positivo. Então, não serve ele por enquanto. O y, eu tenho um aqui, só que um é positivo, o outro é negativo. Então, eu vou começar por esse y para ficar mais fácil. Fazer a linha aqui, o método, como diz, é da adição, então eu vou juntar as duas linhas. Aqui, se não tem quantidade, é 1. Aqui também é 1, os dois são positivos. 1 mais 1, 2x. Aqui, y você tem 1. Y tá tirando 1, 1 menos 1, ele some. Então, aqui não fica y, porque o y sumiu. Igual, que é o próximo sinal, repetindo. 29 é positivo, 5 também. Então, 29 positivo com 5 positivo vai dar 34. Então, se você tem 2x valendo 34, para descobrir o valor de um só, repete o x e divide 34 por esse 2 aqui, que vai ficar x igual a 17. Então, x vale 17. Então, nessa equação, x é 17. Sempre o número que está aqui com a letra vai passar dividindo. Se eu tenho duas caixas que valem 34, cada caixa vai valer a metade de 34, que é 17. Para descobrir o x, eu não preciso fazer o método da substituição de novo. Se fizer, não tem problema. Mas a gente pode pegar uma equação qualquer, pode escolher a primeira ou a segunda, tanto faz. Vou pegar a segunda aqui. Então, x menos y é igual a 5. Só que eu sei o valor de x, que é 17. Então, no lugar do x, eu vou colocar 17. E o resto eu repeti. Repete o menos y, repete o 5, aí é a equação, né? Tudo que é letra fica do lado esquerdo, tudo que é número vai para o lado direito. O 5 já estava depois do igual, então eu repeti. Agora, o 17, ele está antes do igual. Então, ele está no lugar errado. Para passar para o lado de lá, ele troca o sinal. Como aqui não tem sinal é positivo, ele vem para cá negativo. 5 menos 17. 5 tirando 17 vai ficar faltando 12. E não pode ficar com a letra negativa, que eu quero descobrir o valor dela. Então, faz jogo de sinal. Menos com menos, mais. Então, y é igual a mais 12 ou 12, não precisa colocar o outro. Aí, fiquem atentos à pergunta. Se ele perguntar o valor do x, 17, perguntar o valor das idades, 12 e 17. Se perguntar qual a idade do irmão mais velho, 17. Qual a idade do irmão mais novo, 12. Então, tem que ficar atento às perguntas. Depois, ele dá um outro problema. O número de garotos brincando, o número de crianças, né, brincando, é 18. Então, eu já coloco aqui em cima quem é quem. Eu vou chamar de x o número de skates, vou chamar de y o número de bicicletas. Não faz diferença a letra que você coloca. Estou usando x e y porque vocês estão acostumados que a gente fazia na sala. Mas pode colocar, por exemplo, SB, igual ele colocou no exemplo também. Somando a quantidade de crianças, cada criança está com um aparelho só. Então, somando dá
18. Quantidade de skates com a quantidade de bicicleta tem que dar 18 brinquedos que eles estão usando. O skate tem 4 rodas. Então, 4 vezes a quantidade de skates vai me dar a quantidade de rodas de skates. E a bicicleta que eu chamei de Y tem 2 rodas. 2 vezes a quantidade de bicicleta, de rodas da bicicleta, né, o 2. E multiplicando me dá a quantidade de rodas. Somando as rodas do skate mais as rodas da bicicleta dá 50. Resolvendo, a letra de cima e a de baixo tem que ser a mesma. Então, aqui, em cima eu tenho um só, embaixo tem 4. Em cima eu tenho um Y só, embaixo tem 2. Então, o de cima eu tenho que multiplicar por 2 para ficar igual ao de baixo. Então, eu vou multiplicar ou por 2 ou por 4, tanto faz. Vou pegar o 2 que é menor. Então, vou repetir a equação de baixo. E a equação de cima, eu vou multiplicar toda por 2. Para ficar igual de baixo. Depois eu vou explicar. 2 vezes x, 2x. 2 vezes y, 2y. Sinal de igual pode repetir. 2 vezes 18, 36. Eu não coloquei sinal aqui para a gente ver agora. O sinal daqui, o sinal correto da primeira equação é o mais. Só que se eu colocar mais 2, ele vai ficar igual ao de baixo mais 2. O 2 realmente tem que ser igual, a mesma quantidade. Mas o sinal tem que ser contrário, como no exemplo anterior, um mais e um menos. Então, como esse já é mais, o de cima eu vou colocar menos. Só que quando eu troco um sinal, eu tenho que trocar todos os sinais. Aqui não tem sinal, é mais, vai para menos. O 18 também não tinha sinal, é mais, vai para menos. Aí eu vou juntar. 4 é positivo, 2 é negativo. 4 menos 2, 2. 2y menos 2y sumiu. Se eu tinha 2, tirei 2, sumiu. Igual, que dá 0, né? 50 é positivo, 36 é negativo. 50 menos 36, 14. Mesma coisa, x igual a 14 dividido pelo 2 aqui. Então, x é igual a 7. Escolhe uma equação, vou escolher dessa vez o de cima. X mais y igual a 18. Qualquer uma das 4 equações que você pegar dá certo. Eu escolhi essa aqui que é a menorzinha. X vale 7, então no lugar do x coloca 7. O 18 tá no lugar certo, depois do igual. O 7, que é número, tem que vir para cá, então é menos 7. 18 menos 7, 11. Aí fiquem atentos às letras que vocês escolheram, por isso que eu escrevo aqui, para ficar mais prático. X vale 7, então eu tenho 7 skates. Y vale 11, eu chamei de bicicleta, então eu tenho 11 bicicletas. Se perguntar quantas bicicletas tem, 11. Se perguntar quantos skates tem, 7. Se perguntar quantas rodas de skates tem, são 7 skates. Cada skate tem 4 rodas. 7 vezes 4, 28 rodas. E assim vai. Consegue responder qualquer pergunta relacionada a isso. Outro exemplo que ele deu. A soma dos peixes que o pai trouxe com os peixes que o avô trouxe é 25. E o número de peixes que o avô pegou, que é o Y, é o quádruplo do que o pai pegou, que é o X. Então, aqui a gente só escreveu a equação relacionada ao problema, que a gente já fez isso em sala também. Somando o número de peixes do pai com o avô, dá 25. E o número de peixes do avô é igual ao quádruplo, que é 4 vezes o número do pai. Então, tá aí. Nesse caso, a gente consegue fazer pelo método da adição também, igual a gente fez lá. Que é só trazer o 4x para cá negativo. E aqui fica 0, né? Porque o 4 foi para lá, não sobrou nada. Aí faz igual de lá. Mas como já tá a letra de um número, y de um lado, x do outro, e não tem mais nada, eu posso fazer pelo método da substituição. Que é x mais y igual a 25, que é a primeira equação. Como ele já me deu que o y é a mesma coisa que 4x, então no lugar do y eu coloco 4x. X mais 4x, 5x. Tem 1 aqui, mais 4 aqui.
E aí, passa o 5 dividindo. 25 dividido por 5, 5. Então, o pai, que a gente chamou de X, trouxe 5 peixes. O avô é o quádruplo de 5, que a gente colocou aqui, 4 vezes X. Então, se X é 5, 4 vezes 5, 20. Então, somando os dois, realmente tem que dar 25, e o 20 é o quádruplo de 5. E o outro exemplo que ele deu aí, carros e motos, a quantidade somando os veículos tem que dar 40. Carro eu chamei de X, tem 4 rodas, então 4 vezes X dá as rodas do carro. E moto tem 2 rodas, 2 vezes Y, somando as rodas tem que dar 140. Mesma coisa, o número de cima da letra tem que ser o mesmo do de baixo. Vou fazer dessa vez com X, apesar de ser maior, para vocês verem que pode fazer com qualquer um dos dois lados. O 4 aqui não tem nada, então é 1. O 1 para virar 4, eu tenho que multiplicar por 4. Então, eu vou multiplicar essa de cima toda por 4. 4 vezes X, 4X. Aí, coloquei o sinal, depois a gente troca. 4 vezes Y, 4Y. 4 vezes 40, 160. E a de baixo eu vou repetir, porque já tá o mesmo número, ó, 4 e 4. Ó, aqui é 2, né? Se fosse na sala, vocês já teriam me corrigido, mas aqui ainda não. E aqui é 140. Então, aqui eu só repeti, 4x mais 2y igual a 140. Eu não tô com corretivo aqui, que eu tô fazendo no caderno de caneta, mas não tô os corretivos. Se fosse no caderno de vocês, apaga e faz de novo. Agora, esses dois são iguais, esses não. Então, nesse eu não posso mexer. Eu vou mexer nesses que são iguais. Um dos dois eu tenho que trocar o sinal, porque 4 é positivo, 4 é positivo, 4, 4 não vai dar 0. Então, eu vou ter que trocar o sinal. Pode ser do de cima ou pode ser do de baixo, tanto faz. Vou trocar o de baixo que é menor, né, para eu não ficar com sinal negativo na resposta. Então, eu vou colocar o menos aqui, mas quando eu coloco o menos aqui, eu tenho que trocar o sinal daqui também, que era mais, então vai para menos. E aqui também não tem sinal, é mais, vai para menos. Aí, faz a conta. 4 menos 4, sumiu. 4 menos 2, 2y. Igual 160 menos 140, 20. Passa o 2 dividindo, 2 daqui vem dividindo, y é igual a 10. Escolhe uma equação, x mais y igual a 40, escolhi a primeira lá que é a menorzinha, o y vale 10, então eu já vou colocar no lugar do y 10. E aí, o 10 é positivo, ele vai para lá negativo. Então, x é igual a 30. X é carro, então eu tenho 30 carros. E y é moto, então eu tenho 10 motos. Aí vê o que ele está perguntando antes de responder. Espero que tenha entendido. Beijo.